Boa tarde, gente. Então, hoje é dia 24 de maio. Nós estamos aqui com final de tarde desse domingo e vou dar continuidade então ao vídeo anterior. Meu nome é Cris Veríssimo, eu sou astróloga e terapeuta e eu gravei um vídeo anterior falando um pouquinho sobre o meu trabalho. E agora, então, dando continuidade, vou falar um pouquinho sobre o mapa do céu. Esse mapa, então, valendo de hoje, né, dia 24, até o dia 30, sábado que vem. Como eu falei no vídeo anterior, então, se você não assistiu, eu sugiro que assista lá, porque ele dá uma ideia mais geral do céu, como que funcionam essas conversas entre os planetas. E eu acho interessante a gente poder tomar consciência que existem os planetas mais lentos, que eles vão seguir fazendo todo esse trabalho de transformação, e a cada semana nós temos conversas entre planetas mais rápidos, como Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, que conversam entre si e que conversam com esses planetas mais lentos, trazendo então configurações que mudam a cada semana, que mudam a cada dia e que podem então nos ajudar ou atrapalhar muitas vezes em como lidar com essas questões então mais transformadoras que todos nós estamos passando. Então, lembrando, quem não assistiu o vídeo anterior, eu me refiro a Urano em Touro, que já vem caminhando há um tempo e vai ficar muitos anos ali no signo de Touro, que é onde rompe com toda essa sensação de segurança, de estrutura, segurança no trabalho, segurança nas relações. Começou por ali esse movimento, essa conversalhada toda no céu. Depois nós tivemos essa grande conjunção entre Plutão em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio e o Marte, que deu então a arrancada nisso tudo. Agora esses planetas todos retrogradam, fazem uma conversa lá, e menos o Marte, que já toca, já está lá em Peixes agora, mas nós vamos ter de novo uma revisão daquela situação quando tudo começou. E isso tudo estará fazendo uma conversa, segue fazendo uma conversa no nosso mapa, e por isso que é tão importante a gente se apropriar desse conhecimento para saber como agir, que tempo nós temos para fazer essa transformação. E o terceiro planeta que eu considero bem importante da gente também citar é Saturno, que passou anos em Capricórnio, agora deu essa pincelada em Aquário, que a partir do ano que vem, então, vai tocar direto em Aquário. Dito isso, gente, essa configuração toda está trazendo para a gente uma transformação, toda essa coisa de morte e renascimento e como lidar, e esse sistema de poder e tudo caindo, e tudo ficando muito claro e assustador ao mesmo tempo. Se a gente olhar isso no nosso mapa, a gente vai saber então aonde está, em que setor da nossa vida isso está acontecendo e de que forma então a gente pode se apropriar para fazer essas transformações mais profundas, que é uma transformação de uma vida. O Plutão, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele não passa 2 vezes no nosso mapa no mesmo lugar. Ele é um planeta muito lento. Então, olha a importância que tem Urano da mesma forma. Ele dificilmente, né, ele vai passar 2 vezes no mesmo lugar, né? A gente teria que ter mais de 85, enfim. Urano até a gente consegue, né? Mas Plutão e Netuno, eles não passam 2 vezes no mesmo setor. Então, eles são muito transformadores e a gente tem que aproveitar esse período, então, para fazer essa transformação que é tão necessária, porque é uma transformação de uma vida inteira. E a gente vem, cada um de nós individualmente, vem sendo preparado para todas essas transformações e para esse momento. Então, essa semana nós temos planetas mais leves, a coisa se direcionou muito para o mundo de Mercúrio, que é o mundo da mente, que é o mundo da mente abstrata, da mente concreta, do Mercúrio, né, da nossa mente inferior, mente superior, como a gente lida. Mercúrio traz a forma como a gente lida com a nossa expressão, com o nosso movimento. Então, cada um de nós, a gente pode ter Mercúrio de Áries a Peixes, em 12 signos diferentes e em 12 setores da nossa vida diferente e fazendo conversas com planetas diferentes, o que traz uma singularidade na nossa expressão. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio em Virgem,
e fico nervosa quando eu vou atender alguém que tem Mercúrio em Aquário, porque eu sou toda explicadinha. E aí, quando eu vejo que tem alguém com Mercúrio em Aquário, para mim é um desafio, porque é aquela pessoa com raciocínio muito rápido, que quando eu começo a falar, ela já foi e voltou e tá, Cris, vamos lá. Então, agora, nós estamos com Mercúrio no signo de Gêmeos. Ele vai mudar ainda essa semana, tá? Mas isso é uma outra conversa. A gente está com muito planeta ali no signo de Gêmeos, regido por Mercúrio. O que quer dizer isso? A nossa expressão e o nosso movimento agora, a gente precisa ter uma atenção especial a isso. Como que a gente está se comunicando? Que responsabilidade a gente está tendo com as nossas palavras, com as informações que nós estamos passando para o outro? Essa necessidade, né, agora de se comunicar, as redes sociais que estão uma avalanche de informações, o que é real, o que não é, o que vibra comigo, o que eu desconsidero porque não vibra. E aí entra um fator muito importante, que é onde eu quero que vocês coloquem a atenção. Esse Mercúrio, essa semana, que é esse planeta do movimento da expressão, vai fazer uma conjunção, vai se juntar no mesmo grauzinho lá do nó do norte em Gêmeos, que eu falei em uns vídeos anteriores. É um aspecto do céu, aonde aponta a cabeça da flecha, que é o nosso desafio para onde nós devemos ir durante um período de 1 ano e meio. Então, nós temos nó do norte e nó do sul. Nó do sul está lá em Sagitário e o nó do norte está lá em Gêmeos. Eu tenho que sair do fanatismo, do meu fanatismo de ter razão, de ser dona, que a minha filosofia, a minha religião, o meu saber é mais importante e tem que estar acima do outro. E o meu desafio nesse período de 1 ano e meio vai ser justamente aprender a apreciar o ponto de vista do outro, aceitar o ponto de vista do outro. É óbvio que nesse momento que a gente está vivendo, principalmente um momento político, isso se torna mais do que um desafio, mexe com as nossas entranhas. A gente pensar que a gente... como é que eu vou aceitar uma pessoa que pensa o que pensa, que não tem a menor empatia? Pera lá, gente, não estou dizendo nada disso. A gente não tem que aceitar, a gente não tem que compreender, a gente não tem que andar junto, a gente não tem que concordar com nada. Nós precisamos aprender a lidar com as linhas de pensamento e raciocínio das outras pessoas. Então, para isso, eu tenho que me informar melhor, eu tenho que saber por que aquela pessoa tem aquele ponto de vista, através de que ótica ela está vendo, e aprender que a minha razão, ela não é a única válida. Então, nós estamos vivendo um momento divisor de águas entre a vontade que dá em muitos e que eu vejo e que eu tenho também, confesso para vocês, eu tenho um temperamento muito forte, às vezes para mim é muito difícil ver o que está acontecendo e me manter observadora e ver qual que é o meu papel nisso tudo. Aí é que entra a nossa responsabilidade que eu falei lá do Saturno em Aquário a partir do ano que vem. O Saturno ainda está em Aquário, ele está retrogradando, gente. Então, ele está repensando ainda o nosso papel social. Então, mais do que nunca, a gente precisa compreender que papel é esse. Não é só expressar essa coisa geminiana de ir que nem beija-flor, vai superficialmente, olha para tudo e sai comunicando e sai passando coisa adiante sem se responsabilizar em pesquisar, em parar para pensar. As pessoas, elas têm preguiça atualmente de pensar, de estudar, de ir atrás, de aprofundar. Tudo é pronto e descartável. Então, nós estamos num momento que ele é antagônico, por um lado. Porque os Gêmeos, ele quer ir muito em busca da informação. Mas ele também tem esse lado flexível de saber olhar ao lado do outro. Então, o que nós precisamos nisso tudo? Mergulharmos, saber qual é o nosso propósito, o nosso talento, o que a gente tem para compartilhar com isso, e a partir de um espaço de entendimento, de respeito, conseguir passar para o outro, trocar com o outro, conversar, negociar. Tem coisas que realmente são inegociáveis.
né? Então, eu não estou querendo falar de coisas absurdas e bizarras que estão acontecendo, principalmente no nosso país. Eu quero trazer para vocês um convite para que vocês se responsabilizem pelo talento, pelo propósito e para expressão, para aquilo que vocês têm trazido. Essa necessidade cada vez maior de uma superficialidade, de postar qualquer coisa, de estar se comunicando sem averiguar antes e ao mesmo tempo ficar fixado e rígido no seu ponto de vista, aonde até a gente sabe que os logaritmos das redes, elas acabam te mostrando sempre do mesmo, então a gente tira fora aquilo que não nos convém e cada vez a gente se torna mais com esse perfil de competição, de rivalidade, de destruição. Então, já mais para o final da semana, esse Mercúrio vai se direcionar para o signo de Câncer, onde ele vai ficar até agosto, porque ele vai ir, vai retrogradar e vai se manter ali em Câncer. Então, nós vamos ser convidados a nos expressar com mais amorosidade a partir do nosso coração, a partir do nosso emocional, que também pode ser uma forma também mais amorosa, né, de lidar com essas diferenças. Um segundo ponto que eu considero bastante importante é que amanhã, e aí fica reverberando por mais uns dias, nós vamos ter um sextil, né, que é uma conversa positiva entre Marte, que é o signo da ação, de como a gente briga pelo que a gente quer. Então, esse Marte que está em Peixes vai fazer uma conversa harmônica com o planeta Urano que está em Touro. Marte em Peixes, a nossa ação em Peixes, ela costuma desmanchar, dissolver antes mesmo da gente agir. As pessoas que têm Marte em Peixes, elas agem por intuição. Elas precisam estar muito conectadas com a sua percepção, com a sua intuição para poder agir. E agora, esse Urano conversando, a gente pode ter uma configuração interessante de trazer essa ação e romper com alguma coisa que está lá na nossa intuição, no subjetivo, no nosso inconsciente, para que isso venha à tona e a gente consiga agir a partir disso, a partir de um espaço mais intuitivo. Então, amanhã é um dia interessante para a gente poder observar, pode trazer também um pouco de inquietação. Então, quem tem a prática da meditação é uma boa sugestão para o dia de amanhã, para poder perceber que iniciativa, que ações a gente precisa tomar na nossa vida para resolver essas questões todas que estão ali sendo derrubadas, sendo desconstruídas, que da onde vai vir isso? Ela só pode vir de uma iniciativa interna, onde a gente precisa ter recursos internos. O chamado desse momento planetário é uma profunda reforma interna individual, para que aquilo que a gente está vendo do lado de fora, né, a gente possa transformar. Então, não existe, né, a gente pode olhar para a mesma coisa de ângulos diferentes. Então, acho que a nossa responsabilidade agora é partir de uma construção realmente estruturada daquilo que a gente tem a compartilhar com o outro, colocar esse talento à disposição e poder ver o que está lá dentro, o que a gente tem para contribuir. Então, essa semana ainda segue sendo uma semana de lua nova, a gente pode seguir plantando, até o dia 30, sábado, então começa a lua crescente, vai ser uma lua crescente, daí já em Virgem. Ela já antecipo para vocês que a nossa lua cheia em Sagitário vai ser uma lua cheia bombástica, porque vai ter um eclipse, então vão se preparando para tirar, tipo assim, desfazer coisas que não estejam boas. Não plantem ventania para não colher tempestade, tá bom, gente? Porque a gente tá, não preciso dizer, as pessoas estão sentindo, a gente tá por um fiozinho, assim. Então é bom cada um cuidar do seu, não ficar botando lenha na fogueira. Vamos procurar ver de que forma inteligente, de que forma a gente pode sair, tanto no campo individual, pessoal, das encrencas que a gente fez, como para o planeta. E se ajudar, se dar a mão, arregaçar a manga, sabe? Porque o trabalho espiritual, o trabalho material, o trabalho
ele não tem que ser feito de teorias, ele tem que ser feito de prática. E toda transformação, ela tem um tempo